oportunidade de participar, perdeu a hora, a gente depois pode compartilhar. Bom, já está gravando, então boa tarde ainda, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo iLab Talks. É uma oportunidade que a gente criou aqui na iLab para que a gente possa compartilhar conteúdo, para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa refletir sobre aquilo que a gente tem feito nas organizações, principalmente trazendo pessoas de fora, aí, como hoje a gente tem um grande convidado aí com o Alex Palermo, mas também mostrar um pouco do que a iLab tem feito, para que também as pessoas conheçam e saibam do que se trata, o que a iLab faz, enfim. Acho que é interessante também a gente trazer um pouco do nosso olhar interno e oxigenar com esse olhar externo, trazendo grandes profissionais, como a gente tem buscado trazer. E aí já fica o convite aí para a gente fazer o nosso próximo iLab Talks, terceiro iLab Talks. A gente está definindo a data, vai ser mais ou menos por volta desse dia no mês que vem. A gente vai abrir em breve as inscrições e a gente vai ter como convidada a Ana Lia e o Davi para falar sobre Azure e DevOps. Então vai ser também muito bacana. A gente está definindo quem vai participar com a gente internamente também, mas acredito que vai ser uma oportunidade muito legal para a gente falar sobre esse assunto que é super importante. E como a Joana falou, a gente espera aí que realmente quem tem interesse de trabalhar na área de qualidade, quem tem conhecimento, enfim, se interessar por uma das vagas, se inscreva e participe, para que você possa também fazer parte do nosso processo seletivo e, quem sabe, também fazer parte da nossa empresa. Eu sou Júnior Rodrigues, sou o Head de Agilidade e Operações, e hoje tenho aqui, então, a alegria aí, o prazer de falar sobre a importância da automação de testes para as empresas, trazendo aí o grande Alex Palermo. Fala aí, Alex, se apresenta, por favor, rapidamente. Fala aí, tem que ser rápido mesmo, né? Falo demais. Mas boa tarde, pessoal. Agradeço a iLab aí pelo convite. É sempre bom estar falando, eu gosto de falar. Pra caramba. Então, assim, para gerar bastante conhecimento, né? Trocar experiências é sempre bom, a gente vai crescendo como profissional. Né? Atualmente eu trabalho na Sul América, né? Seguros, lá com automação, sou especialista Gira, né? E outros produtos do Suite Atlassian. E eu estou aí para a gente bater um papo aí sadio, bem legal, e trocar bastante experiência sobre automação. Legal. E do nosso lado aqui, né, representando bravamente a iLab, está o nosso arquiteto Anderson Pereira, um grande profissional, tem bastante conhecimento, aqui é o nosso braço forte aqui nas questões especializadas no assunto de automação, enfim. Então, se apresenta aí, meu amigo Anderson, fala um pouquinho sobre você aí, para a galera te conhecer, e daqui a pouco a gente já começa o nosso papo. Beleza. E aí, pessoal, boa tarde. Sou o Anderson Pereira também, trabalho na iLab, como o Júnior falou, arquiteto de soluções de qualidade, né? Já tenho alguns aninhos aí de experiência, também já fui desenvolvedor Oracle, desenvolvedor Microsoft, e aí isso ajudou um pouco a entrar nessa área de qualidade aí e conseguir evoluir. E trabalho hoje diretamente com a automação da empresa e espero que aí vocês gostem da apresentação. Bom, legal. Obrigado aí, Anderson, por se apresentar. Pessoal que entrou aí agora, se puder colocar no mudo, para a gente não ter que ficar colocando um a um, mas se puder, já ajuda a gente, que aí evita aí ficar retornando o ruído e atrapalhar a galera a ouvir. Bom, então, começando aí o nosso bate-papo, eu vou compartilhar aqui uma tela que nossos amigos aí prepararam para ficar de pano de fundo aí para a nossa apresentação, para que a gente possa começar essa discussão. Então, a gente começa aqui pontualmente às 6 horas, como a gente combinou, porque a ideia aqui da nossa dinâmica é a gente falar sobre a importância da automação, né, dos processos, enfim, para as organizações. E a ideia aqui é que a gente faça mais ou menos aí uns 40 minutos de apresentação, deles colocarem as suas experiências, conhecimentos, opiniões a respeito do tema. E aí vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que aí ao final desses 40 minutos a gente vai abrir ali uns 20 minutinhos para que a galera possa trocar ideia, para que a galera possa perguntar, enfim. Então, já podem ir colocando essas perguntas conforme eles forem explicando, porque aí já fica aqui no nosso radar e aí quando eles finalizarem, a gente já pode começar a responder as perguntas também, beleza? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. E aí, a sala é de vocês, meus amigos. Fiquem à vontade. Beleza. Vou falar primeiro aqui, Anderson, para dar uma aquecida. À vontade, pessoal, a gente preparou aqui esse fundo aí de tela aí para ajudar, mas assim, a gente nortear, porque quando a gente fala de automação, né, aí podem vir várias coisas na nossa mente, né?
a automação de diversas coisas, inclusive industrial. Então, assim, se a gente for falar de automação de tudo, eu acho que a gente vai ter que falar aí com a Mauri, com o Júnior, com o Anderson aí. Vamos falar um mês aí sobre automação, porque tem coisa para falar de automação, né? Então, assim, nesse slide aqui, é o único, tá, pessoal? Slide, não vou estar passando trilhões de slides, não. É mais para nortear o que a gente vai falar. Eu assim, combinei com o Anderson, né? E com o Júnior, com a Mauri, mais para a gente trocar uma ideia com vocês aqui. Eu estou vendo uma galera que eu conheço, né? Aqui na lista. É bem legal, para falar sobre a abordagem de automação nesses 3 tópicos, né? Assim, eu entendi que são os tópicos que, assim, têm mais relevância no dia a dia, a galera tem visto mais, então, assim, todo mundo que está na lista, né, independente se a pessoa, eu não sei automatizar, né, vai saber falar um pouquinho, vai trazer um pouquinho de história do dia a dia profissional em cima disso. Eu acredito que todo mundo conhece um pouquinho de processos rotineiros. Até em casa a gente tem isso, né? A gente lava a louça, né? Arruma a casa. Então, assim, são processos que está na nossa rotina. Mas está falando no meio corporativo. Existem muitos processos rotineiros, né? A gente vai falar sobre automação de teste. Aí tem um especialista aí, o Anderson, fera demais, então vai poder ajudar a gente. Eu posso contribuir também, né, com essa parte, trocando uma ideia com vocês e com o Anderson, principalmente. E os processos operacionais, que aí, como o nome diz, é aquela operação do dia a dia, né? E a gente pode falar qual a importância dessa automação para esses 3 tópicos, né? E aí, assim, eu separei junto com o Anderson e o Júnior dois princípios aqui, que é a parte de benefícios e importância. Eu acho que, assim, quando você para pensar, né, pessoal, assim, tipo, poxa, eu vou implementar automação ou qualquer coisa, né? Na empresa que você trabalha ou na empresa que você está começando agora, né? Ou que alguém te chamou para fazer uma consultoria, você fala assim, caramba, para eu vender uma ideia para quem não acredita, eu tenho que vender os benefícios. O que ela vai colher de benefícios, né? Implementando automação. Então, assim, também naquela mesma pegada tem trilhões de benefícios, né? A gente poderia listar aqui, mas eu peguei alguns aqui que também estão no nosso dia a dia, né? Você implementando automação, você vai reduzir custo, né? Se você começa a automatizar uma coisa manual, você reduz custo. Não tem como. Isso é fato, né? E aí a gente vai entrar mais em detalhe daqui a pouco. Mas, assim, aumentando a eficiência também é algo que está claro, né? Vou automatizar alguma coisa, eu vou aumentar a eficiência, né? Facilita as integrações, ou seja, se é uma coisa manual, imagina, né? Você vai pegar um dado de algum lugar, poxa, uma pessoa tem um processo totalmente manual que faz dentro do seu computador no dia a dia no trabalho. Quantos alt tabs ela tem que fazer ali? São as integrações, né, que a gente faz durante o dia. Pô, eu uso 5 ferramentas para eu trabalhar, além do e-mail, né? Vou abrindo tela, vou fechando tela e tal. A automação traz também esse benefício, né? E renovar processos contínuos, que eu vou falar mais um pouquinho também, que é você olhar para os processos lá de 1930, 1500 e lá vai fumaça, que uma pessoa já até que implementou, já saiu da empresa, né, se aposentou, mas a empresa está lá com o processo. E a automação traz isso, né, uma provocação boa, né, no bom sentido, para a empresa olhar para esse processo e renovar, né, e simplificar. Tá? Importância também, a gente olha para a importância. Pô, por que é importante eu colher esses benefícios e automatizar alguns processos, né? A parte de qualidade, como a gente vai focar aqui, e os processos operacionais? Porque o mercado está aí, né, gente? A gente está falando ali, transformação digital, né? A iLab fala bastante, né, da parte de transformação digital, outras empresas também. A gente assiste palestras, lives, falando de transformação digital. Que diabo é esse de transformação digital? A gente está lendo várias documentações de transformação digital, de N pessoas especialistas, né, falando de transformação digital. Mas se você não se transformar digitalmente, hoje em dia a gente está em um home work praticamente aqui, algumas em home office e tal, se não tiver nesse meio digital, a empresa acaba afundando, né? Ela fica ali parada no tempo. Por quê? Eu vou fazer uma analogia aqui, e quem me conhece deve estar rindo aí, né? Eu faço bastante analogia, mas é igual que a gente brinca. Eu brinco muito com a minha avó, né? A minha avó, ela tem que ir no banco presencialmente. Ela não está apta a pegar um celular e fazer as coisas dela do banco lá no celular.
né? Mas aí a empresa, né, no caso o banco, ele tem que olhar para os dois lados, né? Porque existe essa geração toda que está entrando agora, né? Essa molecada toda, e o cara já nasce com o celular na mão, né? Já nasce com o notebook na mão, as criançadas, tu bota o celular, tu tá até aprendendo com elas. Eu nem sabia que tinha aquela feature ali dentro do Android da vida, do iOS da vida, mas a criança já está sabendo. Então, o mercado está mais exigente, cada vez mais exigente. Então, tem que automatizar processos, tem que automatizar processos operacionais, né? Features automáticas, serviços que você tem que automatizar, porque senão você vai filar lá para trás, tá bom? Outra importância que eu comentei lá em cima, né, da parte de renovação de processos contínuos, é a simplicidade em processos. Poxa, gente, eu posso falar por experiência de algumas empresas aqui, às vezes eu tomo um susto, né? Quando você olha assim, um processo que é muito antigo, e aí passa por 6 aprovações, envolve 10 áreas, né? Aí no envolvimento de 10 áreas ainda tem outras aprovações. Quando você vai ver, está uma teia de aranha o processo gigantesco, e aí as pessoas que usam e usufruem desse processo acabam reclamando, você só tem reclamação. Então, é importante também, a gente vai estar falando aqui de cada desses 3 itens do lado aqui, sobre simplicidade de processo. É importante você, não só a pessoa fala assim, não, começa com simples, né? Vamos fatiar os bois. Não, você tem que começar com simples e tentar continuar com simples, porque senão você acaba se afogando para dar sustentação daquele processo, né? Então, assim, é muito complicado. E melhorar a experiência do cliente, que isso é unânime, né? Então, assim, é muito importante você melhorar e trazer agilidade, essa necessidade de agilidade. Agilidade não é nem da metodologia ágil, né? Mas é agilidade como o termo fala mesmo, né? Ser mais ágil na entrega da experiência para o teu cliente, ser mais ágil na hora dele clicar num serviço específico. Então, se você não tiver automação, né, não adianta, você não vai conseguir, tá? Essa é a importância. Eu não sei se deu uma revisada, eu vou entrar mais a fundo agora com o Anderson nesses 3 tópicos aqui da abordagem. Eu não sei se o Anderson quer comentar alguma coisa, Júnior. Não, cara, você falou tudo aí, você explicou bem todos os tópicos aí na hora de pensar em automação para a sua empresa, tanto os benefícios quanto a importância, né? As pessoas entenderem a quebra do preconceito também, né? As pessoas, quando ouvem falar em automação, elas tomam um susto, é sempre um baque, né? Alguém fala assim, não, pô, vamos automatizar isso aqui, o cara, pronto, calma aí, cara. A primeira coisa que eu ouço de todo mundo é assim, não tem dinheiro para isso não, cara. Que isso? Automatizar, isso pô, não tem dinheiro para isso. E aí até você conseguir explicar que, cara, você tem ferramentas open source para fazer isso, você pode fazer pequenos investimentos, como você mesmo disse, simples, para começar a implementar. Ué, você não precisa automatizar a sua empresa toda, né? Você não vai transformar a sua empresa numa fábrica de automóveis, que você precisa ter poucos funcionários especializados e um monte de robô construindo carro. Não vai transformar a sua empresa nisso. Mas alguns processos você pode transformar, processos simples, que você pode investir naquele pequeno processo, enxergar o valor daquilo, enxergar o benefício que você teve, falar, pô, legal, tive benefício, vamos fazer outro, né? Ô, Júnior, tá no seu WhatsApp aí. Então, assim, tem todas esses percalços, né? Essa escadinha para ir subindo aí, para as pessoas também não trabalharem esse preconceito com a automação, de esse medo, na verdade, de que pô, a automação é algo caro e eu não posso pagar por isso. Né? Acho que é por aí. É verdade. Aí, entrando nessa parte aqui, pessoal, de processos rotineiros, né, que assim, vem na minha cabeça logo de cara, processos rotineiros dentro de uma empresa, e é um assunto até de exemplo aqui que eu quero passar, que é meio que está quente hein, nas empresas, né? Então, por exemplo, quando você, mesmo antes do home work, o home office, pandemia e tal, quem aí, né, depois no final vai até abrir para pergunta para a gente comentar também, não só para pergunta, mas comentário também, né, agregar, quem aí dentro da sua empresa não já sofreu com o processo de onboarding, né? Ah, eu entrei na empresa, você recebeu o teu equipamento, seus acessos no mesmo dia, na mesma hora? Você já sentou lá na mesa e falou, pô, vou começar a trabalhar, né? Então, assim, eu levanto a mão, né? Então, assim, é muito difícil. Você passa por empresa aí, é uma grande dor. Isso é um processo rotineiro.
Dias, né? assim... Tá falando de uma dor de dias, né? Não sim, é uma dor de horas, é uma dor de horas dias. não, é de dias. Tem gente aí que você fala assim na empresa, fica 15 dias sem um acesso de alguma coisa, né? Eu já ouvi gente falando assim, já estou 2 meses sem acessar isso. Eu falei, caramba, como que você está conseguindo trabalhar? Quer dizer, você não está trabalhando? Mas assim, está trabalhando, só que poderia produzir mais, mas o processo de onboard é totalmente manual, tem vários gargalos, tem várias pontes com outras, que a gente falou de integrações aí, integrações com áreas totalmente diferentes de outros segmentos. Você imagina um onboard, a área de TI integrar com RH, né? Estava vendo a menina falar do RH, das vagas, das oportunidades da empresa, né? Deve ser uma dor dela também, como é do RH de qualquer empresa, né? Você recebe toda aquela documentação, todos aqueles dados. Como é que eu faço para integrar com a TI? Ah, não, mas isso aí fica tranquilo, o Palermo. Fica tranquilo, eu mando um e-mail, né? Eu mando um e-mail para a galera, eu disparo, copio todo mundo, né, no e-mail, e aí a galera vai fazendo, são as atividades. Isso é manual, gente. Né? E aí depende muito de um negócio legal, que o pessoal dá muita desculpa, do SLA. Né? Ah, não, mas calma aí. Já liberou? Já contratou? Show. Eu recebi o e-mail? Pô, eu trabalho com, sei lá, entregando notebook para o colaborador. Pô, mas eu não tenho notebook no meu estoque. Eu tenho que aguardar a compra. E é isso, é onboard. Ah, mas dá para automatizar isso, Alex? Dá. Aí que você tem que pensar, né? Na parte das integrações e renovar o processo contínuo. Você olha para o processo ali da aquisição de computadores, será que você tem um robô ali ou alguma automação simples, não precisa ser um robô, né, automatizador, que olhe lá, fique escutando o teu estoque para te avisar e te alertar quando é que você tem que comprar novos? Você, de repente, tem uma automação para trazer números específicos lá do RH de quantidade de contratações versus desligamentos, para você saber assim, a média de notebooks que retornam para dentro de você, né? Para a tua área, para o teu RH e para a área de TI. Você tem, ou isso é manual na sua empresa? Olha a importância disso. Um simples processo, que é o onboard, né? Simples, né? É gigantesco, mas é uma coisa simples, que é simples de resolver, né? Quando você traz todo mundo ali junto com você. Então, assim, esse é um exemplo, não queria estender muito nele, mas tem outros mais, tá, gente? Tem, por exemplo, processos rotineiros, por exemplo, um pedido de um acesso, né, para alguma ferramenta específica que você trabalha, a sua área de trabalho, né? Em algumas empresas que eu já trabalhei, a gente tinha muita dor, né? Inclusive eu já trabalhei até com o Anderson lembra disso, mas assim, a gente pediu um acesso para um banco de dados, nossa, era aprovação do meu gestor, do outro, do superintendente, disso aqui, disso ali. Aí eu olhava para aquele item ali, renovação de processo, né? Que é o que você tem que provocar na tua empresa, né? Acho que essa é a mensagem. Não é só você falar assim, automação de processo, é você uma opção de ferramenta, criar um robô e ele vai fazendo tudo certinho. Não vai funcionar, gente. Vai por mim. Não vai funcionar. Já passei por algumas empresas e não vai funcionar. Porque se você não trocar e simplificar o processo, não mudar o processo é de 1310. Não adianta. Você tem que voltar e mudar o processo. Né? Muita gente tem essa resistência que o Anderson falou, justamente porque não quer mudar o processo, que tem aquela velha máxima, né? Cara, não se toca no que está funcionando. Isso aí, o time que está ganhando não se mexe. Né? Não se mexe. Não adianta, cara. Não mexe não, vai dar problema. Não vai dar problema não, gente. Você vai reduzir custo. O pessoal tem medo de cavar a montanha, né? Porque esse processo, na verdade, cria uma montanha ali no meio, que entre você que quer, por exemplo, pegando o teu exemplo do acesso, entre você que quer o acesso e a pessoa que vai te dar o acesso, tem uma montanha na frente, né? O cara está do outro lado da montanha. E para você chegar lá, você tem que subir essa montanha toda, falar com todo mundo que está no caminho, para chegar no cara e o cara devolver isso. E quando ele devolver, vai ter que fazer o caminho reverso, para você conseguir receber tudo isso, entendeu? E nesse meio do caminho tem um monte de porquês, né? O primeiro cara sempre te pergunta, mas por que você quer o acesso? E o impressionante disso tudo é que o penúltimo cara, lá, quase no final,
ele vai te fazer a mesma pergunta, mas por que você quer o acesso? E você vai respondendo isso durante toda a tua escalada. Isso é um saco nesses processos. E Anderson, e você pensa, para pensar, por exemplo, a gente falou de transformação digital aqui no início, né? Aí a tua empresa quer se transformar digitalmente. Aí ela quer se transformar, está super empolgado, o grupo de gestores, diretores, estão todos empolgados. Mas o pessoal não se preocupa com o processo antigo, né? O que você está falando. O que adianta? Aí você tem um cara, trava, tá ali, dentro ali do processo, fala, não, você não pode fazer isso. Não, tem que passar por mim. Ele é o grande cotovelo, né, do processo. E aí você só troca um cotovelo manual por um cotovelo digital, né? Sim. Você não resolve o cotovelo, né? O cotovelo permanece, só que agora é digital. E acho que está sendo inovador ainda. É isso aí. Isso aí a gente então, vê assim, toda hora. Para a gente finalizar no processo rotineiro, pessoal, assim, que eu falo bastante, né? O Júnior falou assim, ó, só 40 minutos. Né? Então, assim, o processo rotineiro, essa parte de gestão de acesso é muito importante. São 2 exemplos, né? Tem mais, tá, pessoal? Se de repente está escutando aí, está no mudo, está doido para tirar do mudo para falar, não, cara, tem um outro processo, estou ouvindo vocês falando aí, tem um outro processo também que eu estou lembrando aqui, que eu reclamo para caramba lá na empresa, que deveria estar automatizado e tal. Tem N. Gestão de acesso é um, né? Às vezes, no dia a dia, a gente, pelo celular, outro dia eu estava trocando um plano numa operadora, aí quando eu falei, vou tentar ver se já está pelo aplicativo. Né? Eu nem sabia que ia ter pelo aplicativo, mas nesse negócio da pandemia, né? Eu falei, de repente o pessoal se tocou lá. Aí eu olhei, já estava lá um botão, né, para trocar pelo celular. Foi uma coisa totalmente rápida. Eu brinquei com minha esposa. Caramba, se a gente tivesse ligado para a central, conversado, a pessoa entender tudo que você está falando, ver, né, ver todos os seus dados, confirmar se é você mesmo e tal, não sei o quê. A ligação não cair. 2 horas aí no telefone. Né? E ali, com 2 cliques, isso é automação. Né? Isso é olhar teus dados, é a questão da facilitação da integração. Você não precisou falar que é você, já tem teu celular ali já pré-fixado, já autorizado no sistema. Então, reduziu muita coisa. Esse teu exemplo é perfeito. Esse teu exemplo aí cobriu os 4 benefícios que você colocou no slide. Sim. De uma vez. O cara criou um botão que cobriu os 4 benefícios. Sim. Vou dar um exemplo. Lá na Sul América, eu trabalho lá, né? A gente lançou um botão SOS lá para os clientes. Né? Foi visto através de indicadores que, às vezes, o cara está no meio da rua ali com uma situação difícil, o cara ligar para a central para saber, estou numa situação difícil aqui, estou precisando de um reboque. Né? Então, assim, traz um guincho aí para mim. Não, clica ali, o cara já pega a localização, tudo automático, são as integrações. Já pega a localização do cara e tal, não sei o quê, são benefícios que a gente pode falar a noite toda, se o Júnior deixar, né? Então a Maria também, sobre processos rotineiros. Da parte de automação de teste, pessoal, assim, essa parte de automação de teste, aí o Anderson pode falar até melhor do que eu, mas eu estou tendo uma experiência muito legal nessa parte de automação de teste, que aí, Anderson, vou dar uma pincelada aqui, eu gosto de falar, mas assim, a automação de teste, gente, é muito importante. Eu tenho visto, assim, muitas empresas mesmo, querendo fazer automação de teste, mas às vezes não consegue evoluir, e a gente brinca, né? É cultura. E de fato é cultura, né? Como o Anderson falou, o cara fica às vezes com medo, e aí, não só na automação de teste, nos outros também, tá? É a primeira, pensei até que o Anderson ia falar isso, mas a primeira coisa que o pessoal fala assim, de caramba, cara, se eu automatizar isso daqui, vou perder meu emprego. Não é isso, gente. Esse aí quem falava. Eita. Ficou mudo para mim aqui, Anderson. Ficou mudo, Anderson, para mim. Ficou mudo para mim também. Não ouvimos a tua frase, não. Tu falou quem falava, aí parou de falar. Deu ruim no teu fone. Foi censurado, Júnior. Não foi eu que cortei ele, não. Acho que foi
A Mauri Mauri, aí, não. a Mauri deu uma Tô quieto aqui. Ô, Mauri, já tem uma inteligência aqui artificial por trás que pega agora. já tem o mute automatizado. Quando o Anderson começa a falar, já bota no mudo. Não, mas legal, pessoal, Alex, o que você está falando aí com relação a essa parte aí, enfim, se você quiser explorar um pouco mais antes do Anderson voltar, você pode continuar aí enquanto isso. Sim. Não, eu estava comentando, essa automação de teste, eu tenho passado, por exemplo, uma experiência que eu tenho vivido, né, nesses dias de automação de teste, porque, né, os testes hoje em dia ainda são bem manuais, né, e a galera tem uma resistência muito grande para você automatizar teste, pensando justamente desse exemplo que eu dei, né, que eu pensei quando você ia falar, de falar, poxa, mas se eu automatizar teste, eu sou o QA, eu sou analista de teste da minha empresa, se eu automatizar, o cara vai me demitir. Mas, na verdade, quando a gente fala de teste funcional, né, que é o teste de sistema ali, né, o teste de telinha, para quem não conhece muito bem, mas, assim, o teste de você fazer a telinha, quem desenvolve é ele. Não é um robô que vai lá e desenvolve para ele, né? É um serviço dele também, né? Então, assim, não vai ser ninguém demitido na automação de teste. Ah, mas ali tem um item ali, ó, Palermo, redução de custo. Na verdade, é o custo que a pessoa vai ter de testar, nesse caso, né? De testar, de gastar o seu tempo útil e nobre para executar teste. Agora, você imagina bem, né, pessoal, que vocês estão me escutando aí, de repente tem até especialistas de qualidade, eu não sou, mas, assim, uma coisa que eu vejo muito de vantagem quando a gente olha para benefício da automação de teste, o Anderson voltou aí, ele vai poder falar também muito bem, a Mauri, Júnior, essa galera toda aí, é o seguinte, eu olho para a automação de teste, quando a gente pensa em funcional de sistema, é o seguinte, você imagina, você tem um produto, né? Vamos dizer, você é o PO lá da tua squad, né? E você está preocupado com o teu produto e você fala assim, cara, eu tenho 1000 cenários, sei lá, 1000 critérios de aceite que deveriam estar sendo testados toda sprint que passa. Aí eu te pergunto, quem é o Superman que faz manual os 1000 testes toda vez? Né? E olha que tem um Scrum Master ali, o SM, no teu pescoço falando, ó, só tem um dia aí para testar aí, cara. Tem que testar tudo aí. Não sei o que é pior, né? Não sei o que é pior, né? Você ter 1000 testes para testar em uma sprint, ou você tem um cara dizendo que você só tem um dia na sprint para testar. Só tem um dia. Cheiroso, né? Hã? Cheiroso. Eita, nós. Opa, abriu aí. Mas assim, a gente estava falando sobre isso, assim, tipo, se você não fizer automação de teste, né, imagina os teus testes regressivos, que são importantíssimos, gente. Tem empresa que você passa aí, né, que você vai falar sobre automação, principalmente de teste, né, o cara não faz teste regressivo. Ah, Alex, mas está errado. Não estou falando que está errado, né? Mas nessa pegada aqui de benefícios e importância. É muito importante. Né? É muito importante, porque aí eu posso falar, eu estava brincando aqui a noite toda, mas assim, como é que essa empresa, como é que essa aplicação, você consegue a garantia, sabe? A garantia que não vai quebrar lá na ponta. Você tem monitorado os seus incidentes em produção? Você tem monitorado? Né? Porque se você tem monitorado, cara, não tem justificativa para você não pensar em automação de teste. Né? Se o teu número de incidentes mês a mês tem crescido, né? Poxa, está na hora de você fazer automação de teste. E aí eu não estou falando só eu estou dando exemplo de teste regressivo aqui, mas na verdade aquele termo lá, Anderson, corrija aí, o shift left lá, você tem que automatizar desde o início, né? Desde o início, lá em desenvolvimento. Porque é aquela teoria e prática, né? Tipo assim, se você testar antes, logo na prática, na lógica, vai levar pouco lixo para a produção. Né? Essa é a máxima da qualidade. Né? Quanto antes você começa a cuidar da qualidade de software, menor o prejuízo quando você encontra um bug. Né? Então, assim, De novo, Anderson. De novo, Anderson, não muda aí. Muda aí. Quando começa a falar demais, alguém corta, e alguém está sabotando o Anderson. Não, Anderson. É a bateria do fone. Não?
não tem bateria. É um fone... O meu também, é um fone normal. Não, beleza. Mas enquanto vai, Alex. enquanto o Anderson está vendo, assim, de repente até bota no vivo a voz, Anderson, mas assim, essa parte que a gente está falando lá da automação, a importância é essa. A gente tem visto, assim, eu posso falar da experiência que eu tenho lá atualmente, a gente tem visto com a automação de teste, você tem liberado mais, é uma coisa muito importante, de repente com certeza tem QA aqui, né, especialistas e tal, como eu falei, eu não sou, e de repente vai concordar com o que eu estou falando e em cima da pegada do que a gente falou, do medo de se perder o emprego, da importância e tal, mas na verdade eu vejo que o mercado deveria dar mais importância ao profissional de qualidade, nesse sentido, porque ele não está ali só como um executor de teste, sabe? Ele é um grande evangelista, né, da disciplina de qualidade. E você, fazendo automação de teste, você libera, eu gosto de usar esse termo, gente, mas assim, libera tempo nobre para aquele profissional evangelizar o PO, evangelizar o SM, evangelizar o dev, principalmente, né? Tem muita gente que olha para a disciplina de qualidade e fala assim, cara, é lógico, deveria todo mundo fazer qualidade. Não, aqui na empresa você vai conversar até com áreas, squads, empresas, outras empresas aí fora. Cara, como é que você faz qualidade? Não, a gente faz qualidade. A gente faz qualidade, sim. Como é que você faz qualidade? Aí você vai ver o processo de qualidade, é um processo antigo, né? É o teste pensando só em homologação. É a validação, né? Não é nem o teste. Outro dia eu vi um amigo comentando isso em rede social, achei muito legal, né? Não é o teste, é a validação. É a validação do que você está entregando, né? A garantia do que você está entregando para o seu cliente final, né? Então, a importância da automação de teste vem aí. E aí eu deixo até um recado, né? Que eu estou gostando muito desse assunto de qualidade, tenho conversado muito com o Júnior aí, com o Anderson, com a Mauri, estou até meio empolgado nesse assunto de qualidade, porque, assim, você que é profissional de qualidade, você tem que correr atrás. Eu vejo muito profissional de qualidade que não é automatizador. Gente, assim, se você parar para pensar, Palermo, você está falando que o cara vai ficar para trás e tal. Não estou falando isso claramente. Mas se você parar para pensar, transformação digital nas empresas está vindo aí. Quem não está pensando aí está muito atrasado. Então, se a tua empresa está pensando assim, se a tua empresa está usando metodologia ágil de fato e não indo por modinha, né? De falar que está usando e de repente não está usando o modelo tradicional, de fato, você que é um profissional de qualidade, você tem que pensar em automação. Por quê? Porque você vai ser o responsável por provocar a empresa onde você trabalha em automatizar, né? E aí você não vai poder mais, assim, se sentir dolorido, né? Porque eu converso muito com pessoal de qualidade, gente. Acho que tem algumas pessoas aqui que eu converso, com certeza que eu já vi os nomes aqui, e eu converso, eu bato papo, e aí, às vezes, lá na empresa, o pessoal fala assim, pô, Palermo, eu não tenho voz na cerimônia tal. Eu não consigo, assim, mostrar valor do trabalho e tal. Gente, vamos parar de reclamar, né? Vou dar um exemplo assim, vamos parar de reclamar e, cara, vamos correr atrás, né, profissionalmente, pessoalmente, para mostrar esse valor. Gente, eu tenho certeza absoluta, novamente, não sou especialista de qualidade, mas o trabalho que eu tenho feito lá na Sul América, posso dar esse exemplo, né, com alguns profissionais que têm me ajudado, né, está sendo muito legal, porque a gente acha que, por exemplo, vou dar um exemplo, o PO, né? O PO conhece de qualidade. Não, quando a gente vai conversar, e é até uma experiência que eu tive, a gente vai conversar sobre automação de teste com o PO, o cara fica maravilhado e te ajuda, ele patrocina, ele vira parceiro do profissional de qualidade. Então, assim, é muito importante. Assim, eu tinha que falar isso de automação de teste. O Anderson, acho que está voltando, depois ele pode acrescentar até do framework aí, né? Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Posso fazer uma pergunta? Que bom, tô no celular. Foi pelo celular agora. Posso fazer uma pergunta, Alex? Pode, sim. vai lá. Você hoje tem um processo muito maduro de desenvolvimento lá na Sul América.
Você colocou tudo em ferramenta, você controla todo o ciclo de vida do desenvolvimento, tudo em gira. Você tem um processo que é exemplar, eu diria, posso até dizer isso. Minha pergunta é, quando você faz integração contínua, deploy contínuo ou DevOps, os teus times estão te entregando testes automatizados? Se não estão, qual é o gap que fica aí para você? Sim. Essa é uma excelente pergunta, Maria. Assim, é evidente que no início, né? E a gente está até no início, né, do processo lá, vamos dizer assim, mas bem no início mesmo, foi dolorido, como eu estava falando aqui. Como o Anderson falou bem também, existe um tipo de preconceitos. Ah, mas vai demorar muito. Poxa, teste vai arrebentar minha estimativa que eu fiz lá na cerimônia de refinamento e planejamento, né? Teste só atrasa, tem que ser no final, é gargalo. Tem esses fantasmas, né? Até hoje tem esse fantasma lá. Só que, assim, respondendo, o grande vilão que eu vi, Amorim, assim, sendo bem sincero, são 2 pontos de vilão. Um é skill do profissional. Assim, você tem que estar muito ali, conversar muito com a galera. E aí, teve um fantasma lá na empresa, posso falar, que o pessoal, quando eu me aproximei sobre automação de teste, tinha muito profissional que não era automatizador, né? Não era automatizador. Então, assim, o cara falou, caramba, perdi meu emprego. Não, a gente não fez isso. A gente aproximou, isso é bem bacana, tá, Maria? Assim, a gente aproximou da pessoa e falou, cara, vamos aprender junto. A gente vai criar uma comunidade, vai chamar quem conhece de automação e vai te ensinar. E vai compartilhar. Então, um ponto de fantasma era o skill. Entendeu? Que a gente, cara, tinha muito. E o outro que a gente meio que mitigou, está mitigando agora nesse momento, é processo. Né? Como o cara não tem skill, Amorim, assim, ele não conhece de processo também de qualidade. Então, como ele não tem um conhecimento, ele pensa o seguinte, teste é para testar no final. Por incrível que pareça, a pessoa pensa assim, teste é para testar no final. Como é que assim, né? Mas como é que você vai ser ágil, né? Se você entregar no final e aí você não tem automação, é tudo manual e você cobra e você culpa o profissional de qualidade porque ele atrasou por causa dele. Isso tudo, não sei se o pessoal está entendendo, esses 2 pilares aqui, eles se falam muito fortemente, o skill e o processo. Cara, se você não mudar os 2, não anda, cara. Assim, é a experiência que eu tenho, tá? Não anda. Legal. Não anda. Se você não tem profissionais qualificados e profissionais querendo se qualificar e o processo e as pessoas também vendidas do processo que você está implementando, não consegue. Lá na Sul-América a gente tem um gráfico bem bacana que a gente monitora o crescimento da automação. E é uma coisa interessante, assim, o pessoal fala assim, poxa, crescimento da automação, então você cobra um percentual de cobertura. Não, a gente não cobra nada, o pessoal de cobertura, a gente não cobra. A gente só fala o seguinte, cara, conversa mais, se comunica mais com o dono do produto e pergunta para ele o seguinte, dos critérios que eu escolhi aqui, das histórias que eu estou implementando, o que é crítico e importante para você? Cara, é isso aqui. Então, beleza. Isso vai ser prioridade para automatizar. E isso tem crescido muito, sabe? E o pessoal tem ciência. Não está automatizando só por automatizar, entendeu? Análise de valor, análise de risco, né? Isso. Acho que a gente tem até um modelinho legal para fazer isso, né? O Heróis pode falar também a respeito. Mas deixa eu te fazer uma... concordar com você com uma coisa e discordar da outra. Quando você fala de skill, muita gente fala que o ágil é mindset. Cara, o Júnior até ri quando eu falo mindset, porque eu não tenho a menor paciência para essa palavra. Eu acho que não é só mindset. Você tem que ter skill. O que a gente está vendo no mercado, que tem uma penca de gente que está praticando ágil, mas os caras se formam em Scrum Master, atuam como os velhos GPs, não sabem planejar, não botam qualidade dentro do planejamento da sprint e pior de tudo, eles não têm noção do que seja qualidade. As métricas que a gente tem visto por aí nos times ágeis,
são métricas de defeito, são assim, quantidade de defeito. Então, acho que tem uma questão de skill para você fazer a transformação ágil, você tem que ter skill também. O pessoal tem que ser melhor treinado. Quando diz que a qualidade é resultado do trabalho do time, cara, todo mundo tem que ser treinado em qualidade. Então, concordo 100% contigo nisso. Uhum. O que eu discordo é o seguinte, nem todo mundo que é de qualidade, tem um outro ponto também que eu concordo, que é automatizar vai te dar tempo nobre para fazer evangelização. Precisa. O cara de qualidade tem que ser o cara que vai analisar o risco, que vai analisar a velocidade do time, vai analisar até a felicidade do time, as métricas. Na minha concepção, todas as métricas de um time ágil tinha que estar com cara de QA. Não é com o Scrum Master, não é com cara de QA, porque ele consegue medir. E você sabe muito bem que consegue medir quando o cara abre uma branch lá, né? Abre uma branch lá no Git, por exemplo, no repositório, e ele vai dizer que aquela branch é de correção de bug. Então, o cara de QA tem que pegar e fazer essas estatísticas. Tem que ser QA. Tem que ser tester, mas também tem que ser QA. Então, também concordo com isso. A única coisa que eu discordo de você é o seguinte, nem todo mundo vai automatizar. Não nas condições de hoje. Que o cara tem que abrir uma IDE e escrever um código. Não vai. Não, eu não tenho esse skill. Por exemplo, mas eu posso fazer os testes porque eu sei técnicas de teste bem pra caramba. Então, eu acho que esse cara tem o lugar dele no mercado. Principalmente no shift left. Ok? Mas, o que tem de interessante nisso? Por que no shift left ele vai fazer? Porque é o melhor cara para fazer um BDD. Ninguém vai fazer um critério de aceite, escrever exemplo, para depois você automatizar o caso de teste do que um cara bom de teste. Mas aí você está discordando ou concordando, né? Não, estou discordando que todo mundo tem que automatizar. Não tem. Porque, na verdade, você tá movendo o profissional. Esse profissional... Porque esses tem um espaço vazio, cara, mal ocupado. Isso, exatamente. Esse profissional, na verdade, ele vai ser movido. Ele vai sair e vai dar essa chegadinha para a esquerda que vocês adoram. Não, mas olha só, agora eu vou chegar aqui mas o QA lá da Squad, cara... Não, mas calma. Eu vou chegar lá, Mas o cara sabe teste pra caramba. Uhum. Então, dentro do modelo hoje de ter que escrever código, esse cara ele não vai escrever. Não vai, esquece, eu não vou escrever. E o que a gente, então, a preocupação, essa é uma preocupação que a gente tem já há algum tempo. E tenta trabalhar perfil, a gente sabe que vai ter dificuldade. Então, a gente foi buscar a solução... Né, exatamente, é pessoal, cara, é formação. Então, a gente foi buscar a solução na tecnologia. Então, aonde o nosso cara de QA não for desenvolver código, a gente está trazendo ferramenta para ele desenvolver automação sem ter que escrever código. Então, simplesmente fazendo o caso de teste do jeito que eles costumam fazer, só que uma ferramenta que vai fazer a geração do código para eles. Então, vai desenhar o cenário, vai olhar a tela, tudo igualzinho. Só que a própria ferramenta vai fazer a automação. Então, todo mundo vai poder vai escrever automação de uma forma geral. E eu acho que isso é um divisor de águas, cara. Porque você não tem que mudar todo mundo, não tem que mudar o perfil de todo mundo. O cara tem que ter de teste. Aí vai ter um apoio de ferramenta. É óbvio que a gente vai ter coisas mais complexas que o cara vai ter que fazer um código. Mas aí entra o Anderson, a Patrícia com o time de automação, o Lucas, Rômulo, Filipinho, tem um monte aí, Alan, enfim. Só tem fera. Inclusive, Amaury, isso que você está falando, eu concordo 100% e também tem. Tá? Assim, e eu também estou na fila aí, tá? Dessa ferramenta aí. A gente vai estar usando isso semana que vem a gente vai ter ideia de lançamento. Aí eu estou na fila ali, ó. Eu quero. Mas assim, lá, esse perfil que você falou é realmente de característica, é o perfil da pessoa. Por exemplo, lá, no projeto que a gente está tocando, de qualidade, a gente tem isso que você acabou de falar. A gente tem 2 profissionais de qualidade da mesma squad. Aí você fala, pô, mas por quê? A gente tem um automatizador e tem um cara que fera, conhece muito, muito mesmo, de qualidade e do negócio, sabe? Isso que você falou do exemplo aí tem gente que está usando ágil e tal, não sei o que, né?
Eu concordo 100%, não é uma crítica, mas assim, é uma comprovação que você falou também, eu concordo 100%, porque é uma transição, né, dentro das empresas. O cara era um analista de negócio. Aí esse analista de negócio, o cara trabalhava de um jeito, só que ele virou PO, né? Só que aí essa transição de conhecimento está acontecendo, né? Está acontecendo. Então, tem um tempo, o cara A não maneira tá de ali. pensar dele ainda é antiga. Ele Sim, passou, às sim. vezes, 10 anos ali fazendo aquilo daquele jeito, entendeu? Por isso que a palavra é transformação, né, Anderson? Assim, não é uma virada de chave, né? É uma transformação, mas eu concordo 100%. Anderson, você quer Muito comentar atrelado à alguma coisa? criação de um processo, né? Muito atrelado à criação de um processo. Quer Mas comentar assim, alguma coisa? vou fazer uma pergunta para o Anderson, posso? Já que eu estou falando, Pode fiquei aí, quieto um tempão. puxa o Aí gancho depois você puxa o busca as gancho outras aí. para ele poder falar sobre automação e sobre o framework. Então, mas é mais ou menos isso. Porque quando a gente começa a automatizar poxa, eu estou nesse negócio há mais tempo que todo mundo aqui, menos o Moreira. Quem construiu, já construiu código na vida, eu já construí bastante. Cara, a gente sabe que você estruturar um código limpo, você ter padrões de construção, é uma coisa muito importante. Quando a gente vai falar de desenvolvimento ágil e a gente fala de integração contínua, de DevOps e tal, sempre tem um carinha lá que faz análise estática de código. Tá certo? Um sonar da vida. Mas esses caras só fazem análise estática do código do dev. Você já entendeu a pergunta, Anderson? Pergunta aí. A pergunta é essa. Faz sentido ele fazer a análise do código do script de automação? Primeira pergunta. E segunda, qual a importância de você ter a construção do script fechada dentro de um modelo, de um framework, para você poder padronizar e agilizar esse desenvolvimento de script? Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Nada. Duvido. Primeira pergunta, faz sentido, se faz necessário até diante do crescimento da sua equipe de automação, dos seus scripts automatizados, enfim. O primeiro motivo é exemplo. Né? Você é o cara de qualidade. Você é o cara mais crítico de qualquer squad ou de qualquer equipe dentro da empresa. Você é o cara que durante muitos anos foi odiado por todas as equipes de desenvolvimento. E aí, quando você começa a meter a mão para desenvolver, e aí você começa a criar o seu processo de automação, os seus códigos, seus scripts, você vai fazer do jeito que você disse que estava errado? Seu código não vai passar num sonar, seu código não vai obedecer a um processo, não vai passar por um processo de promoção entre ambientes. Então, você, o cara que disse para o desenvolvedor que ele estava fazendo errado. Muito bom. Entendeu? Você estava dizendo que o cara estava fazendo errado, que estava ruim, que ele tem que seguir um processo, você não vai fazer. O seu é mais valioso, é diferente, está na redominha ali. Não, tem que fazer. Esse é o exemplo, entendeu? Você tem que arrumar a casa para poder mostrar para todo mundo como se faz. Eu acho que é o principal motivo pelo qual tem que passar. Tá? O segundo motivo é que código é código. Né? Código tem que ter qualidade, tem que ter padrão de desenvolvimento. Você vai o Rômulo falou bem aí, casa de ferreiro e espeto de pau. Né? Não pode. Então, assim, você tem que ter padrão de desenvolvimento, você tem que tentar dar o máximo aí de manutenção, facilitar a manutenção do sistema para quem for pegar. O automatizador tem que pensar que ele faz parte de uma equipe de desenvolvimento dentro de uma empresa, ele não está sozinho, os scripts não são dele. Até para reuso, outras pessoas vão mexer. Tá? Até para reuso de código. Até para reuso, a gente vai chegar lá. Então, assim, o script não é dele, o script é da empresa, é do sistema. Tem um motivo pelo qual existe aquele script. Então, você tem que começar a pensar que, vou escrever um script para fazer um teste numa tela. Aí eu fiz aquele teste lá de login, ou de um cadastro. Quantos testes eu faço numa tela de cadastro? Cara, eu consigo, dependendo da quantidade de campos, consigo fazer uns 200 testes numa tela de cadastro. Só que eu vou interagir com os mesmos campos toda hora. E aí eu vou construir de qualquer jeito, eu vou colocar todos os IDs, todos os XPaths dos elementos, mapear ali tudo hard-code. Isso já não passaria num sonar, por exemplo. Acabou, não vai ter isso aí. Entendeu? Então você cria... O que a gente faz? Né? Por que é importante ter um framework, uma padronização de desenvolvimento? É você conseguir fazer você criar
um padrão, como a gente criou, por exemplo, lá na Eleb, a gente criou um framework de desenvolvimento tal, de scripts de teste, onde eu já tenho tudo padronizado de como tem que ser construído. Então, assim, se eu tenho uma tela, eu vou criar uma classe, um PageObject, que é um método que a gente utiliza, é um padrão de desenvolvimento que a gente utiliza, para poder mapear toda aquela tela, toda a interação com aquela tela. E aí, cara, não importa quantos casos de teste vão ser escritos para interagir com aquele elemento daquela tela. Está reaproveitando o código, a manutenção está num ponto fixo, onde, se precisar, aquele elemento sumiu, aquele elemento não existe mais, ou aquele elemento agora não é mais uma caixa de texto, agora é um combo, você vai mexer uma linha de código. Isso é padrão de desenvolvimento que todos os desenvolvedores deveriam adotar. A gente reclama que eles não adotam e a gente tem que adotar. Entendeu? É muito importante que a gente tenha esse tipo de pensamento na hora de construir nossos scripts automatizados. Eu sei que no início você vai construir ali, é só um scriptzinho ali, vai fazer de qualquer jeito, vai sair, vai bater cabeça. Eu sei que nem todo mundo vai nascer, ninguém nasce grande, né? Vai nascer pequenininho, mas sempre com aquela mentalidade de que, vamos fazer direito, vamos fazer tudo que a gente cobra, vamos dar o exemplo, vamos ver todas as boas práticas que a gente pode aplicar aqui. Sei que nem todas vão ser possíveis de aplicar. A maneira de desenvolver um script de automação é diferente de desenvolver um sistema, mas muitas a gente vai poder aplicar, dependendo da linguagem que a gente escolher. Então, vamos usá-las, entendeu? Então, vamos colocar todos os processinhos na mesa, todas as caixinhas, vamos desenhar como a gente quer que esse projeto de automação cresça ao longo do futuro e permaneça, porque senão ele está fadado ao fracasso. Você começa ele pequeno, ele é ótimo. Quando ele crescer, ele fica, desculpa a expressão, fica uma bosta, e aí ninguém quer mais. Ninguém quer meter mais a mão. Vai acontecer com aquele processo lá de 1310 que você falou. Ninguém quer meter a mão porque ninguém sabe o processo inteiro. E aí você faz um script tão complexo que ninguém quer meter a mão e ninguém vai querer mais dar manutenção naquilo lá. Quando ele parar de rodar, simplesmente vão jogar fora. Ele não vai ser mais útil. Vai voltar para o teste manual. E aí vai ser a prova que o cara lá que tinha tanto medo de automação vai ter na mão para dizer assim, viu? Não falei? Falei que era um investimento caro e que não servia para nada. É isso que vai acontecer, entendeu? Então, assim, é importante, sim, você ter padrão de desenvolvimento, você decidir o que você vai testar também, o que você vai automatizar. Não é simplesmente, vamos automatizar tudo. Para quê? O que você vai automatizar tudo? Vai pegar todos os testes que existem na empresa e vamos automatizar. E aí você tem que dar manutenção ao script uma vez por dia. E aí o tempo que você tinha ganho com a automação para poder ser um profissional mais analítico, que vai gerar mais informação, que vai gerar mais indicadores, você vai ser um profissional que vai ficar sentado algum dia na cadeira e todo dia vai dar manutenção no seu script, porque o seu script todo dia quebra, porque o sistema todo dia muda. Então, assim, aí, Anderson, você perde a automação, né, do processo rotineiro. Você cria uma rotina para você. Você trocou, verdade, né? Trocou. Você trocou o processo manual por um processo automático que requer ações manuais. Então, assim, você trocou, só tem um benefício. Só tem um benefício da execução automática, só da automação de fato você não tem. Exatamente. Entendeu? Então você tem que sempre tá ali, analisar com calma, com carinho, o que você vai fazer, né? Eu sempre tento explicar isso para os clientes nossos, explico também para amigos, eu sempre bate papo sobre isso, sempre tento explicar. Calma, cara, automação não é milagre. A automação, ele não vai resolver todos os problemas da sua vida, principalmente se for feita de qualquer jeito. Né? Você sabe muito bem que você está automatizando seus processos, mas você não estaria automatizando um processo se o processo não estivesse maduro o suficiente para ser automatizado. Então, assim, senão você vai automatizar aquele processo de 1310 lá que a gente estava brincando, e aí você vai transformar um cotovelo manual num cotovelo digital. Parabéns, continua uma bosta, né? Só que agora está todo mundo digital. Né? Então, assim, tem tudo isso a verificar antes de você começar a automatizar, né? Porque automatizar é bom? Né? Ele vai evitar trabalho excessivo? Vai. Ele vai evitar a rotina repetitiva do QA? Vai aumentar a cobertura. Então, tem muitos benefícios. Vai aumentar a cobertura. Aquele teste que você executava ali, você tem um teste que você faz 15 vezes, porque você tem 15 massas importantes para serem testadas. Você só precisa escrever esse script uma vez. Então, será que não vale a pena automatizar esse cara? Vale a pena, automatiza. Bota as 15 massas lá e bota ele para rodar 15 vezes, enquanto você está fazendo outra coisa.
entendeu? Então, assim, e aí o QA vai poder se dedicar a essas tarefas analíticas que a gente estava falando, né? Então, assim, o que a gente vai automatizar de teste? Mesma coisa dos processos. As funcionalidades principais é por onde você vai começar. Você vai olhar para as funcionalidades principais do sistema, você, quais são as funcionalidades principais? Levanta aqui. O sistema tem 1000 funcionalidades. As 1000 não são principais, né? Então, vamos pegar quais são as principais. E dessas principais, qual que tem mais valor para o negócio? Qual que é mais crítica? Qual é que, se sair do ar, se der algum pau, eu vou perder um dinheiro? Folha de pagamento. Doer no bolso, entendeu? Falar. Vai doer no bolso, vai ter cabeça rolando, vai ter caça às bruxas. Que a empresa, quanto maior a empresa, maior ainda esse sentimento de antigo de caça às bruxas. Né? Onde está o problema? E quem causou? Ô Anderson, é mais ou menos isso que você está falando. Tipo, a jornada de uma geração de um boleto. Pô, tá entrando dinheiro. Ficar indisponível por 1 hora. Isso, quanto vale para a empresa? Quanto vale isso? Isso já é uma venda, é um valor para automação. Né? Então, é bem isso que você está falando mesmo. Então, esses são cenários críticos, são os testes críticos. Né? Fala aí. Beleza, cara. Isso aí no que você está falando, cara, achei muito, muito interessante, mas aí eu fiquei com uma pergunta aqui para entender. Como é que... Porque, assim, você está falando a gente falou de bastante testes, às vezes, rodar 1000 testes, sei lá, uma quantidade enorme por dia, e como que a gente consegue fazer uma boa gestão, né, utilizando ferramentas de gestão para esses testes, para os defeitos, enfim, porque também a gente está falando de uma quantidade muito grande, né, de testes e defeitos que podem ocorrer. E como que a gente consegue integrar isso aí com a ferramenta de automação de teste, cara? Eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, assim, você precisa necessariamente de uma ferramenta de gestão de testes. Isso é necessário. Tanto quanto é necessária uma ferramenta de gestão de tarefas ou gestão de bugs, né? Pode ser a mesma. Então, todo bug é uma tarefa que vai ser criada e aí é só uma tipagem diferente. Então, assim, você precisa dessas duas ferramentas. Se for a mesma, ótimo. Se não for, você precisa de duas. E aí cada ferramenta vai ter seu público, né? Os QAs vão utilizar muito as ferramentas de gestão de teste e os desenvolvedores vão utilizar muito a ferramenta de gestão de bugs. Né? A gestão de bugs é muito mais direcionada para o desenvolvedor do que para os QAs, né? Apesar de ser importante para o QA também. Mas, assim, automatizei. O que eu faço com isso? Né? Eu tenho um script automatizado. O que eu faço com isso? Eu rodo aqui na minha máquina? Cara, você vai ter que começar de algum jeito, né? Então, assim, se você está começando na automação, não tem nada automatizado, você vai rodar na sua máquina. Mas pensando no mundo ideal, isso tem que rodar em algum lugar, de forma automática, dentro de um processo, um pipeline de promoção, por exemplo, de código. Então, você imagina o seguinte, vamos pensar no mundo ideal. O desenvolvedor foi lá, fez uma alteração no sistema, corrigiu algum bug, ele dá um commit e esse commit, em algum momento, vai ser promovido. Quando tiver a solicitação de promoção, isso no pipeline vai ter uma tarefinha que vai falar assim, ó, roda todos os testes automatizados desse sistema aqui. Isso vai acontecer, vai ter toda a execução, e o importante dessa execução não é simplesmente executar, é conseguir dar visibilidade. Né? Então, assim, as ferramentas de gestão de teste e de gestão de bug precisam ser atualizadas. Precisam estar com as informações ali quentes, para que você consiga agir da maneira mais rápida possível. Então, se faz necessário que, se você não tem uma ferramenta grande, como o Azure DevOps, ou você não tem, sei lá, um IBM LM, onde é tudo super integrado, que você crie integrações. Né? Que foi, até como exemplo que eu cito, é o framework que a gente criou. O nosso framework, ele tanto faz atualização, faz integração com ferramentas de gestão, de teste, algumas aí, como faz também integração com a ferramenta de gestão de bugs. Né? E aí você pode pegar todo esse script automatizado com o framework, jogar numa ferramenta de integração contínua, que vai disparar esses testes diariamente ou em cima de cada commit que o desenvolvedor fizer. E aí você tem N opções. Quando você entra ali na integração contínua, aí não tem mais limite. Você pode fazer de um tudo ali para atender às necessidades dos clientes, dos QAs, das squads e da empresa como um todo. Ali você não tem mais limite de criação de rotinas e processos. E você consegue automatizar tudo. Anderson, não tem uma receita de bolo, né? Porque às vezes o pessoal pergunta assim, cara, quais são as ferramentas que eu devo utilizar? O que eu devo fazer para começar?
pô, como é que você faz para disparar lá a tua esteira de CI/CD, né? As stages no CI/CD lá na esteira tem que estar onde? Começa assim, é antes do build, é depois do build, faz um quality gate ali para bloquear e tal. Isso é muito característica de cada empresa, né? Como você Sim. falou aí, é característica daquela Mas empresa. tem que conseguir se entender, olhar para dentro e ver o que eu preciso. Nesse momento, o que eu preciso? E começar dali. Isso aí. Porque não adianta você chegar lá, ser carrasco e falar, ó, não sobe nada se não passar no quality gate. Entendeu? Beleza. Aí a tua Mas não estava empresa... subindo antes, né? Eu vou parar a empresa toda agora. Não, aí daqui a pouco você vai tomar uma atitude dessa. Ah, vou botar um quality gate aqui, que é um grande segurança de boate, na porta aqui, não vai passar nada. Tá, como é que você vai vender automação fazendo isso, meu filho? Entendeu? Você vai estar fazendo ao contrário. Você está falando assim, ó, cara, automação é do mal. Entendeu? Não deixa o desenvolvedor trabalhar, não deixa ninguém entregar. É totalmente o contrário, não é? Exatamente. Não existe e aí, uma receita como de vocês bolo. falando de transformação, né? A transformação não acontece da noite para o dia. Ela é gradativa, é uma escadinha que você vai subindo. E aí você pode plantar sim o quality gate, bota lá o quality gate, mas não barra ninguém. Mas usa ele para mostrar, usa ele para gerar indicadores. Né? Olha só, vai gente. Como aprendizado. É isso aí. Ó, não vou barrar, não. Mas olha aqui, ó. O código os códigos, como é que está na sua equipe aqui? Ó. Olha o percentual de problemas que eu tenho aqui. Olha a quantidade de warnings que eu tenho aqui, a quantidade de código que a gente considera inaceitável, não é uma boa prática. Olha aqui o seu, olha o seu. Aí o outro fala, parabéns, o seu tá bom. Faz um gamification, faz uma jornada, um programa de... Lá na empresa foi assim, né? A gente olhou, acho que o Mauri comentou sobre o sonar, né? A gente olhou, passou o sonar e falou, meu Deus, o mundo vai acabar. Mas aí a gente fez um programa lá para poder estimular a galera e foi bem bacana. Mas é isso que eu falei, cara, da transformação. É isso aí. Você tem que fazer um reskilling no time para todo mundo trabalhar de uma forma otimizada. Não adianta só achar que é o mindset. Não. A técnica vai influenciar bastante. Não, agora falando do Anderson, mindset, deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou muito de problema de código, né? De código mal escrito, enfim. Mas e o defeito? O que tem o defeito? Você está rodando a automação, achou o defeito. E aí? Aí que entra o que a gente estava falando, que o profissional de QA ele passa a ser ter um trabalho mais analítico, né? A ferramenta, a automação, o framework, a ferramenta de gestão, como eu disse, não é mágica. Ela vai sinalizar. Olha só, quebrei. Tentei validar aqui um campo e falhou. Eu abro o defeito automaticamente? Posso, vou abrir automaticamente. O framework faz isso. Pronto. Vai lá na gestão de bugs, abre um defeito, linka ele com o caso de teste, coloca tudo que foi feito, coloca todas as evidências, está lá o defeito, abriu o defeito. O que vai acontecer com ele depois? Ele precisa sofrer uma análise. Você está implantando automação. Você não pode simplesmente abrir um defeito e mandar para o desenvolvedor, se vira aí. Por quê? Você está implantando, você ainda pode ter equívocos cometidos na hora de desenvolver o script. Então, ele ainda não está tão eficiente assim. Ele vai ganhar eficiência ao longo do tempo, ao longo das vezes que for executado, a massa vai variar. Então, você vai analisar, você precisa... E no início, você vai ter um ponto ainda que vai ser manual. Vou ter que analisar os defeitos. Vai ter alguém responsável, que vai ser responsável por analisar o defeito. Isso aqui é defeito mesmo? Segue em frente, segue a vida, passa para o desenvolvedor. Isso aqui não é defeito, não. Isso aqui é o script, acho que deu uma rateada ou foi alguma outra coisa que aconteceu. Passa isso para a equipe que vai verificar se vai corrigir o script, se for o caso. Então, tem esse período analítico ali. Depois que estiver maduro, esse script aqui já está maduro. Esse script aqui está... esse conjunto de scripts aqui estão perfeitos, 100%. Está rodando aí há tempos aí, e já estão bastante inteligentes para poder seguir um processo totalmente automático. Beleza, então a gente consegue fazer a esteira desses carinhas aqui e o bug começar a trafegar automaticamente aí nos processos aí que o Palermo adora escrever aí. Então, assim, o bug já entra,
anotado, já abre uma tarefa para não sei quem, já abre uma tarefa para não sei quem, já manda e-mail para não sei quem, e faz tudo que tem que fazer de forma automática, e todo mundo já está avisado, todo mundo já está trabalhando ali em cima daquilo, talvez antes mesmo do que olhar que tem um defeito. Uma coisa anda rápido, entendeu? Mas tem todo um processo de maturidade para conseguir alcançar esse nível. E aí passa por alguns pontos. E aí o legal disso tudo é tirar o medo daquele cara que fala assim, automação? Como é que eu vou automatizar isso tudo aqui? Não vou automatizar isso tudo. Isso aí é a tua meta, é onde você quer chegar. Mas o que você vai fazer no meio do caminho é automatizar pequenas coisas. Assim como em processo, o Palermo falou que eu vou automatizar alguns processos simples, eu vou criar processos simples ser automatizados, então tem várias caixinhas simples, ao invés de ter uma caixona complexa, né? É a mesma coisa com a automação. Pô, vou automatizar o script aqui. O script pode nascer automatizado? Já. Vou desenhar um caso de teste. Ele já pode nascer automatizado? Pode. Já tem sistema. Por que não? Né? Então, ele já pode nascer automatizado. A gente está falando de BDD. Então, você já pode até escrever isso no IDE. Você não precisa nem gastar seu tempo com uma ferramenta para documentação. Então, se você está falando de BDD, você com o Canva, por exemplo, usando Java, você já escreve tudo isso na IDE. Aquilo ali, o teu repositório de código vira documentação do sistema. Cara, você é uma empresa pequena, não vai ter tudo isso aí para trabalhar. Você com uma ferramenta resolve boa parte do seu problema. Pegando essa linha, esse gancho que você entrou agora da questão do BDD, de você pensar já na escrita do caso de teste voltado para a parte de automação, acho que é um pouco do interesse das pessoas que estão aqui também, como é que você enxerga as oportunidades? Um exemplo, eu atuo no projeto hoje que não tem essa frente de automação e eu faço aquele processo repetitivo, que às vezes identifica um erro numa sprint 1, e aí se corrige o defeito, na sprint 2 está com sucesso, na sprint 3 volta o erro. E eu tenho essa oportunidade de automatizar. O que você traz de sugestão aí para essas pessoas que têm essas demandas no seu dia a dia, querem ir para outro degrau, né, de automação? Um exemplo, eu sou da equipe do Alex, eu quero ter um processo ali que todo dia eu faço o mesmo teste. E eu quero levar para ele uma estrutura automatizada. O que você sugere de estudo? Por onde essas pessoas deveriam estar iniciando as suas análises? Hoje você a gente está tem uma falando de gama pessoas que não têm conhecimento analistas de de qualidade. E quer começar. Exatamente. Eu tenho aquela oportunidade ali pequena de fazer um cenário automático que eu faço todo dia ali um processo. O que você sugere aí dentro dessa questão se você trabalha numa equipe, você trabalha numa equipe ou numa empresa que não tem nenhum processo de automação, não tem nada, nem de processo, nem de teste, cara, você vai começar do básico, é aquele exército do homem só. Automatiza, não perde oportunidade. Eu não tenho esse tempo. Cara, você desprenderia 1 hora da sua vida, além do expediente, para fazer algo que é bom para você? Então faz. Faz isso. Mas não estou pedindo para automatizar. Não estou pedindo para automatizar. Você quer e você quer mostrar o valor. Só que às vezes realmente não dá tempo. Você está ali no expediente e não dá tempo. Então, se você começar a ver aquilo como uma oportunidade, não como mais 1 hora de trabalho, você vai fazer. E você pode ser o diferencial que aquela equipe ou aquela empresa estava precisando para implementar o processo de automação, para ver o valor. Às vezes só precisa que alguém mostre. E você faz um cenáriozinho automático e vai crescendo. Faz um cenário, aprende numa linguagem que você tenha mais facilidade de aprender, que você tenha um pouco mais de afinidade, porque também não tem regra. Ninguém disse que tem que automatizar em Java, ou em Python, ou em C#. Você tem que automatizar. Você quer automatizar, você precisa automatizar. Então mostra, mesmo que depois, o cara, quando você apresente o benefício, o que você mostra, o cara diz assim, não, isso aqui eu rodo rapidinho para você. Pum. E o cara fala, por que você roda rápido? Cara, eu automatizei isso aqui, cara. Todo dia você me pede fazer isso aqui, eu automatizei. Posso falar uma coisa também? É uma oportunidade. Oportunidade, né, cara? Então, assim, mais do que te pedirem e você fazer algo porque você foi demandado, é algo que você vê valor, que você vê oportunidade e que você vai melhorar também a tua condição de trabalho, né, cara? Então, acho que não perder a oportunidade, acho que foi uma boa sacada que falou aí. Eu acho que é legal também, mas vai ter o cara que não vai ter a habilidade, não tem o skill, desculpa, Alex, que não vai ter o skill. Esse cara, em vez de gastar essa hora automatizando, ele pode gastar essa hora escrevendo um business case, dizendo o seguinte, qual é o problema?
Qual o cenário que eu me encontro? Qual seria uma alternativa de solução? Qual seria a outra? Poderia. Então, uma alternativa de solução pode ser automação. E aí pilotar Sim. isso com alguém do time, por exemplo. Pedir ajuda para o time. Exato. Porque nem com uma hora por dia eu ia automatizar, cara. Eu não sei, vocês sabem mais do que ninguém, né? Quem me conhece aqui, quem me conhece, eu vou contar agora. Eu sou super contra equipes mega enxutas, a não ser que você tenha tarefas mega enxutas também. Porque, assim, você pegar um QA para te entregar 100 casos de teste numa sprint de 2 semanas, e daqui a 2 semanas vai ter outra sprint, mas o bonitão está pedindo para dar errado. Mas essa variável, às vezes, está fora do nosso controle. Sim, do nosso. Essa está fora da nossa equação, é exógena. Não, do nosso então, como consultoria. O Alex, o Alex mas lá não como está fora Sul-América... de quem montou a squad. Não, mas espera aí, quem montou a squad foi o Alex. Aí o Alex lá acha que é o seguinte, bota um carinha aí para testar e pronto. Ele não bota um cara ele não bota um cara de QA. Claro, mas, poxa, enquanto a gente estiver aculturando, o mercado estiver precisando ser aculturado nesse mundo ágil, essas coisas vão acontecer a rodo. E assim, a gente tem que pensar o seguinte, como é que a gente apoia os nossos QAs que estão nos clientes, que estão nos squads, porque hoje você pegou um tempo de fábrica, a gente trabalhava dentro da fábrica, um bando de gente, um do lado do outro, era fácil se ajudar. Hoje você pega uma pessoa que está num cliente trabalhando lá num squad isolada, ela não vai ter essa oportunidade de fazer isso. Eu entendo, pelo menos, que não vai ter. E aí a gente tem que pensar uma forma de nós, como grupo, ajudarmos essa pessoa. Como é que eu acho que a pessoa... O que eu acho que a pessoa podia fazer é começar a gerar indicadores, criar o business case, e aí sim, vamos fazer um piloto? A gente chama o nosso pessoal que conhece a automação, a gente faz um pilotinho, roda o piloto, compara com o que tem atual e prova se o business case é positivo ou não. Eu, particularmente, atuaria desse jeito, respondendo a Paty. Tá certo? Agora, se eu sou o cara de automação, eu vou fazer e um abraço. Era mais o que eu entendi, a pergunta da Paty eu sou um QA, estou numa equipe, estou vendo a oportunidade de automatizar e não tenho tempo de fazer durante o meu expediente. Isso, ou legal. Seguro pela complexidade. Eu acho que vale a tentativa. Hoje em dia a gente tem um leque de ferramentas. Por exemplo, eu iniciei a automação usando uma ferramenta que gravava. E eu levei para o cliente e o cliente adorou. A minha primeira entrega de scripts automatizados foi feita por uma ferramenta que eu fazia a gravação. O Record in Play. Isso. Exatamente. E assim, no futuro eu fui ver, opa, peraí, não é isso, não está inteligente. Passei para a linha de código. Mas eu me arrisquei ali em utilizar uma ferramenta que ajudava no meu dia a dia. Eu fazia o que tinha de novo, eu fazia manual, o que tinha já de processo de regressão já era feito ali automático. Não tinha bagagem de conhecimento de código, eu comecei do inverso. Eu aprendi na prática ali. É de cada um esse skill. Mas o que eu quis falar... a melhoria é contínua. Exatamente. É um pouco de como sair da zona de conforto, que às vezes a gente fica. Poxa, se eu fizesse automático isso aqui ia ajudar o meu dia a dia. Eu não vou nem entregar para o cliente, vai antecipar o meu trabalho. Dessa minha entrega desse cenário aqui diário. Só o que eu queria trazer aqui para a pauta é um pouco qual o caminho que as pessoas seguem, por onde eu vou, que é o questionamento que eu tenho direto. Poxa, meu cliente não quer automatizar nesse momento, mas eu vejo que dá para encaixar. Vai lá, Palermo. Não, eu quero aproveitar aí. Palermo estava na fila, né? Estava aqui, pudesse... Você fala muito, Palermo, você fala muito. Acho que tem uma ferramenta que bota uma mãozinha assim, né, para falar. Mas isso que você falou, Patrícia, assim, eu estou vendo muito do que está acontecendo lá na empresa, né? Assim, no início, assim, acho que 80% dos analistas de teste lá tinha uma grande dificuldade, até conseguiam automatizar, mas tinham uma grande dificuldade. Quando a gente começou o trabalho lá atrás mesmo, né, foi engraçado, eu acho que bate com o que você falou, eu acho que até ajuda a engrossar a voz que você falou, aumentar a voz do que você falou, que é muito importante. Que é tipo assim, às vezes o QA, né, o analista de teste e tal, ele está ali sozinho na empresa, como a Maury falou, né? Ou então está sozinho na área.
e fala assim, cara, eu vejo muita importância. O cara está empolgadíssimo. Tem um lado que está empolgadíssimo. Tem outro cenário do cara que está assim, cara, eu não sei automatizar, estou vendo que o cliente está precisando, eu tenho essa noção que ele está precisando, só que eu não sei automatizar. Tem os dois lados. Eu vou tentar falar dos dois lados, na minha opinião. Tá? Um lado do cara que é automatizador e não tem estrutura nenhuma na empresa que ele está trabalhando. Cara, foi o cenário que eu encontrei lá. Né? Então, assim, por exemplo, das ferramentas, que a gente não precisa nem gastar tanto tempo aqui das ferramentas, mas a gente conhece todas as ferramentas. O Anderson falou sobre integração contínua. Você imagina um cenário de uma empresa que não tem integração contínua, né? Não tem ferramentas integradas, que a gente falou lá no slide. Não tem nada, é tudo solto. Imagina. Né? Imagina o trabalho árduo desse profissional de qualidade para vender essa ideia. Eu tenho plena noção que a empresa, quase que 100%, não fala sobre automação, não tem noção da importância que é da automação, que a gente está falando de teste, né? Da automação de teste. E eu acredito que esse profissional ele tem que trabalhar num voo solo mesmo, como você está falando, num voo solo. Só que num voo solo de uma coisa que você falou importantíssima aí na minha visão, tá? Assim, quando você falou assim, não, que tem um teste que a gente sabe que executa, aí passa na próxima sprint, eu automatizo, aí na outra sprint quebra de novo. Né? Que aí, acho que você até usou esse termo sobre causa raiz. Né? Aí, pô, a gente não ataca na causa raiz e tal. Só nessa frase inteira já está mostrando o valor e a oportunidade que o Anderson falou, né? A palavra oportunidade. A oportunidade de se mostrar para o cliente e ele, como profissional, representante, por exemplo, eu trabalho na Ilab, estou num cliente, né? E eu vejo um cenário desse, eu vou falar, cara, vou voar solo na minha máquina, vou subir um Jenkins aqui, vou implementar toda uma integração contínua, se eu tenho conhecimento. Estou falando do cenário que tem conhecimento. Tá? Tem conhecimento, eu subo tudo local na minha máquina para mostrar para a área onde eu estou atuando como eu resolvo esse problema numa jornadinha, como você mesmo falou. Que lá a gente começou assim, uma jornadinha só, que dava muito problema, muito problema. A gente tirou indicador para mostrar o as easy to be, né? Tipo assim, o antes e depois do negócio. Também que eu não poderia implementar o negócio, qual é a garantia que eu tenho para mostrar que o negócio funcionou, que tem valor e tal. Eu tinha que medir antes, né? Para depois mostrar e justificar o indicador depois. Então, assim, eu como QA, respondendo a tua pergunta, para esse cenário de conhecimento, eu implementaria no voo solo na minha própria máquina, rodaria na minha própria máquina, porque até imagina você, Patrícia, implementar isso tudo envolvendo a arquitetura da empresa, segurança, infraestrutura. Bota aí um ano, só para ter aprovações de implementação. Ah, vou subir um ambiente na nuvem, entendeu? Tal. Cara, aprovações e aprovações, acordos. Cara, vai demorar muito. Então, você implementa ali, mostra, justifica o valor, né? Eu faria isso, justificava o valor e aí chamaria a minha empresa e falaria assim, ó, eu implementei isso aqui, né? E eu acho que o cliente deveria ter isso, já mostrei para o cliente e falei que a gente pode atuar nisso. Aí é a oportunidade que o Anderson falou. Agora, o outro cenário, que é o pior cenário, né? E aí, Júnior, fica tranquilo que eu estou terminando. O pior cenário, né, que o cara não conhece, aí é o que está acontecendo lá na empresa também. Né? Tem um percentual de profissionais que não conhecem tanto tecnicamente de automação. E aí vale muito o que o Maurício falou. Eu acho que foi isso, né, Maurício?